Então, novamente, né, me chamo Diego, junto com o professor Antônio Belém, Christian Steven, propomos esse artigo para te falar um pouco sobre desafios para o roteamento em redes quânticas. A nossa agenda para hoje consiste em uma introdução em contexto, falar um pouco sobre o que é o roteamento em redes quânticas, as características envolvidas com relação a isso, os desafios e oportunidades de pesquisas que nós temos hoje e falar um pouco sobre os trabalhos que estamos em andamento e uma conclusão em trabalhos futuros. Então, quando se fala em redes quânticas, pensando em implementar uma internet quântica de uma topologia maior, a principal motivação é habilitar as aplicações, diversas aplicações que hoje estão de fora do alcance da internet clássica, que trazem a partir da computação quântica. O objetivo também é aprimorar a tecnologia atual da internet por meio da comunicação quântica entre qualquer pontos da rede, através de várias aplicações que vêm com a computação quântica. E também poder operar em paralelo com a internet clássica, conectando os processadores quânticos com o intuito de realizar ações que são, hoje em dia, impossíveis utilizando apenas meios clássicos, com garantia de segurança, por exemplo. E dentro das redes quânticas, nós temos diversas aplicações, algumas já implementadas, como sobre comunicação segura, como Quantum Key Distribution, que já foi bastante falado aqui nesse workshop hoje. Também outras aplicações da computação quântica, como computação quântica distribuída através de clusters de computadores quânticos. Pode-se trabalhar também com coordenação distribuída e precisa, em termos de sincronização, de eleição de líderes e aplicações com relação ao consenso, e diversas outras aplicações científicas que, a partir de redes quânticas, seja possível melhorar a sua aplicação. Então, conforme as tecnologias forem avançando, né, nós vamos conseguir melhorar a implementação de diversas aplicações da computação quântica. Então, desde que nós temos, a partir do momento que nós temos um repetidor, por exemplo, um pouco mais confiável, a partir do momento que nós formos capazes de preparar e medir com maior eficiência os nossos bits quânticos, conseguir gerar e fazer a distribuição de entrelaçamentos, ter uma memória um pouco mais estável, vai ser possível adicionar cada vez mais funcionalidades a essa rede, o que torna cada vez mais interessante e desafiador aplicações de pesquisa nessa área. Então, uma rede quântica, ou a estrutura de uma internet quântica, ela tem uma aparência um pouco parecida com a internet clássica, onde você vai ter nós finais, que seriam computadores quânticos, sua maioria, e vai ter um canal quântico estabelecendo conexões entre esses nós finais, mas também seria necessário para redes diferentes, né, termos outros dispositivos de rede, como repetidores quânticos, switches quânticos e roteadores quânticos. Então, algumas diferenças para a internet clássica seria, aí, uma rede de computadores clássica, seria as próprias características trazidas da computação quântica. Bom, nós temos o fato que, diferente dos bits, os qubits eles não podem ser copiados e, assim, muito difícil ser amplificados. E também o tempo de vida que eles têm, dependendo da tecnologia, esses dois fatores eles fazem que seja muito difícil aplicar os algoritmos, por exemplo, de roteamento, de escolha de mini-rota que nós temos hoje em dia, que são basicamente baseados em cópia e amplificação dos sinais. A repetição tem que ser feita de uma outra abordagem. E a abordagem que é utilizada se utilizado o teletransporte quântico. Bom, se eu tenho nós que estão entrelaçados, é possível fazer a transmissão da informação quântica através do teletransporte quântico. E assim pode-se criar, em paralelo com a computação clássica, um enlace quântico virtual, onde você vai ter a possibilidade entre dois computadores quânticos, dois nós quânticos, essa transmissão da informação quântica. Porém, esse enlace quântico virtual, quando ele é estabelecido, ele consome o entrelaçamento. Então, quando se pensar em criar essa estrutura, é importante que seja levado em consideração que esse entrelaçamento ele vai ter que ser novamente construído. E também que nós vamos precisar estar alocando esses qubits que podiam estar fazendo outras tarefas dentro de nós quânticos, para fazer essa comunicação, eles vão ter que ser alocados. Uma forma da gente conseguir estender essa comunicação ponto a ponto entre nós é através do entanglement swapping.
Bom, se eu tenho três computadores quânticos, A, B e C, Alice, Bob e Carol, se eu tenho um entrelaçamento já estabelecido entre Alice e Bob e entre Bob e Carol, eu posso fazer com que esse entrelaçamento seja aumentado através do Entanglement Swap entre Alice e Carol. E assim eu consigo estender a distância, né, desse entrelaçamento, que deixa de ser de um ponto que estão diretamente conectados para pontos que não estariam diretamente conectados. Desse modo, os repetidores ou os componentes da rede, principalmente no caso aqui os repetidores, eles trabalhariam com essa capacidade de fazer o teletransporte entre os nós da rede e fazer, por exemplo, também o entanglement swap. Então, temos aqui nessa figura, por exemplo, dois pontos que não estão conectados diretamente, estão conectados através de nós intermediários da rede, e os repetidores vão fazer esse entanglement swap, primeiro entre R1 e R2, e depois entre R3 e R4, para poder estabelecer essa comunicação direta entre E1 e E2, e aí sim poder fazer o teletransporte, a transmissão da informação quântica. Porém, essa função apenas, ela é muito importante, é uma das principais, a criação do entrelaçamento e essa gerência, mas também outras funções de rede têm que ser colocadas, por exemplo, com relação à correção de erro, a detecção de erro, a purificação dos canais, trazendo que canais de pares de Bell de menores qualidades tenham uma maior qualidade através das técnicas de purificação. Tudo isso seria responsabilidade desses repetidores. Bom, um outro ponto é com relação ao uso dos qubits. Então, como eu falei, para ter essa comunicação direta entre esses dois nós da rede, você precisa alocar o qubit. E você é colocado como memória. E enquanto ele estiver utilizando, ele não pode ser utilizado para outras aplicações. E, além disso, vai ser necessário, já que quando é feito o teletransporte, esse entrelaçamento é consumido, é necessário ter outros qubits que talvez não estejam utilizados no mesmo momento, mas que estejam disponíveis para poder também fazer essas funções de rede, e eles vão acabar ficando como qubits de memória. Então, para se pensar em que rota escolher e como fazer melhor essa comunicação entre os nós da rede, é importante levar todos esses pontos em consideração. Nisso, a gente entra em alguns desafios e oportunidades de pesquisa que nós temos a isso. Então, um ponto, como eu falei, é com relação às métricas que vão ser utilizadas. O que eu vou ter de informação para me guiar para que isso possa ser possível ter um melhor caminho dentro de uma rede quântica com uma topologia um pouco mais complexa, e eu vou precisar ter essas informações. Essas informações são dadas através, principalmente, do meio físico. Então, temos, trazendo da computação clássica, de redes clássicas, algumas métricas como throughput, como delay, que aí eles vão ter algumas particularidades. Por exemplo, o throughput ele já vai ser com relação à taxa de entrelaçamento. O quanto isso vai ser necessário, dependendo da aplicação que possa estar sendo utilizada. Isso vai ser uma informação que vai ser necessária ser medida, ser analisada e ser informada para um algoritmo que possa estar fazendo um roteamento. E também com relação à fidelidade. O quão próximo esse estado que está sendo recebido, está sendo transmitido, o estado original, e, de certa forma, dar uma confiabilidade desse caminho que foi escolhido. E outras métricas, como QOMQ, que é relativo à questão da eficiência da memória quântica. Então, como vai estar sendo preciso estar alocando esses qubits e ver o quanto as memórias quânticas que vão estar sendo utilizadas, elas vão ter, em termos de absorção, o tempo de coerência, o quanto tempo esse qubit pode ficar lá inativo, o quanto vai ser difícil fazer a ativação novamente desse qubit, essa criação, ou seja, a extração do estado. E essas são algumas métricas que têm sido propostas na literatura para se trabalhar com isso. E dependendo daquilo que você considera em seu modelo que você vai propor, isso vai causando uma complexidade. Algumas propostas apenas procuram trabalhar com a fidelidade, outras já trazem essas outras informações do meio físico, que depende muito da forma como essa comunicação está sendo implementada.
Além disso, uma grande dificuldade que ainda temos é com relação, se formos pensar numa rede tradicional, se trabalha com o encaminhamento de pacotes. Você não pode encaminhar porque você não pode simplesmente copiar ou amplificar ele. Mas mesmo assim é importante também pensar e definir como é que seria esse pacote quântico, seria essa informação que estaria talvez por uma via auxiliar clássica ou simplesmente através de um canal quântico e pensando no que seria a pilha de protocolo para a internet. Em que parte, cada parte seria isso, e existem algumas propostas com relação a isso. As principais correntes são a Dvometer, a Adverna e a Eddan, que são algumas tentativas de fazer essa camada de protocolo para que também a gente da pesquisa consiga focar em algumas áreas e desenvolver isso. Mas ainda é um grande desafio, né? Você conseguir entender esses modelos como sendo algo conciso que realmente também esteja aliado com o desenvolvimento das técnicas físicas, da implementação. Então, não adianta apenas propor uma metodologia ou uma forma que ela não esteja uma resposta do meio físico. Então, principalmente com relação às possibilidades e às velocidades que vão sendo implementadas, os entrelaçamentos, as formas de purificação. Então, tem que ter essa aliação entre as propostas, de certa forma, na parte de redes de computadores quânticos, com o desenvolvimento nas tecnologias quânticas. E nisso também nós temos, por exemplo, com relação aos switches quânticos, que dependem muito dos materiais, e isso tem que ser também um fator colocado para a escolha das melhores rotas. Então, dependendo do material que possa estar sendo utilizado, ele pode estar adicionando muito ruído e a questão da fidelidade vai ser impactada, ou pode ser até destruindo a informação quântica, ou a velocidade que aplicações requerem, elas não sejam possíveis através desses materiais existentes. Então, aqui é nosso trabalho, né? A gente buscou apresentar algumas propostas que tem e alguns desafios que tem com relação especificamente ao roteamento e como é que se faz, como que seria um roteamento desse de uma rede quântica, né? Ainda estamos um passo, de certa forma, longo para se desenvolver algo mais complexo que a gente possa enxergar como uma internet quântica, mas nós vemos cada vez mais um alto investimento com relação a isso e diversos projetos tentando, em algumas partes ou camadas possíveis dessas aplicações, estarem sendo desenvolvidos. Então, nosso trabalho tem sido propor algumas técnicas de protocolos de roteamento, nós temos trabalhado em conjunto da FAPESP, e o nosso objetivo é desenvolver olhando essas características físicas da rede, e para a gente conseguir ter uma resposta mais adequada, que seja mais viável de ser implementada em uma rede quântica. Então, o nosso trabalho, a gente detalha um pouco mais de cada ponto, e aqui estamos abertos para perguntas e alguns comentários que vocês tenham. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Se quiser perguntar em inglês também, sem problema. Vamos lá. Eu realmente preparei em português a apresentação. Ok, obrigado, Diego. Nós temos talvez tempo para uma pequena pergunta, porque de facto estamos um bocadinho atrasados. Por isso eu perguntava a quem está a assistir se tem alguma pergunta para o Diego. Armando, se o pessoal não tiver, João. Eu tenho uma dúvida aqui. Força, João. Avança tu então. Ok. Diego, na verdade, assim, é meio que uma pergunta, mas meio que uma dúvida até minha mesmo aqui, né? Crítica para mim. Quando você fala aí do projeto que vocês aprovaram com a FAPESP para desenvolver algoritmos e protocolos de roteamento para assim, para ter a melhor descoberta de rotas, né? Que eu fico com um questionamento, né? É uma crítica assim para nós, assim, enquanto da área de redes tradicional, se isso faz sentido. Porque, por exemplo, nas redes tradicionais, quando a gente vai lá para o SPF, RIP, né, pegar ali o menor caminho, Dijkstra, Bell-Monfort, na quântica, a gente tem a possibilidade de olhar, por exemplo, todos os caminhos ao mesmo tempo.
Exatamente. E aí, a minha pergunta mesmo é assim, faria sentido ter um projeto para pesquisar protocolos de roteamento para descobrir a melhor rota? Ou É, seria melhor um projeto para ajudar a implementar a informação, é, chegar ao destino ali, né? Imagina ela estar ali em vários caminhos ao mesmo tempo e chegar a esse destino mais rápido. Eu sei que a gente ainda está muito distante dessas possibilidades, que muitas são teóricas, mas talvez um projeto de pesquisa que já iria nessa direção. Mas assim, como vocês, né? exatamente. O fato de ser a menor ou a melhor rota é algo, talvez é um jargão que a gente traga da computação clássica, né? E aí, como fazer isso na computação quântica, tem que ser levado em consideração esse fator também, de que a descoberta da rede ela vai ser diferente. Então, a maioria dos projetos com relação a isso trabalham a questão dessas métricas que vão ser analisadas e como fazer isso e colocar essa modelagem, mas também é um fator que a gente tem discutido bastante com relação a isso. O objetivo do projeto não é apenas explorar a melhor rota, a menor rota, porque isso também não simplesmente faz sentido, mas também essas formas de implementação. Então, nós temos trabalhado também com a ideia de implementação em redes SDN e como é que trabalhar isso com relação a esse auxílio da rede clássica na rede quântica e também nesse processo de implementação da internet quântica. Então, nesse meio termo, quando a gente ainda vai ter muita coisa de internet clássica com internet quântica, não veio para substituir, veio para ser uma aliada. Então, a ideia é que vão ter alguma necessidades de você talvez precisar ter simplesmente uma menor rota ou algum custo de rota. Mas isso é algo discutido também. E a gente tenta também não trazer, né, simplesmente esses jargões, as ideias, né, das clássicas para um contexto que é diferente, é um contexto novo e depende, como eu falei na apresentação, muito das limitações e das vantagens que tem nas tecnologias. Então, algumas primeiras propostas apenas modelavam um fator, ou o fator da fidelidade, por exemplo, do canal. E aí agora as propostas novas já vêm um pouco mais robustas, entendendo que existem outros fatores com relação a isso.